Boa tarde. Isto é aquele momento em que se pede a todas as pessoas que estão a nos assistir e nos vão assistindo que digam que o som está em condições, está tudo em condições, se nos conseguem ouvir, por favor. Este é mais um, e agora o segundo. O primeiro tivemos cá a equipa das instituições a falar um bocadinho sobre seguros, créditos e imobiliário. Este segundo e agora traz, a quem eu agradeço já, três profissionais, cada um na sua área. O David, que é empresário, já vamos conhecer um pouco do trabalho do David. O Nuno Cavaco, que é presidente da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira, e o Cabanas Alves, advogado. Obrigado, desde já obrigado por aceitarem este desafio. Agradecer-vos, sinceramente, falta-vos expor aqui os nomes. Eu ainda não sou técnico de broadcast, mas já começo a aprender algumas coisas. E eu também, eu já lá estou, não, falta pôr aqui o meu nome também para quem não me conhece. O meu nome é Nelson Favas, eu sou consultor imobiliário, e o objetivo destes lives é trazer ao público alguma informação, trazer conhecimento e nada mais do que convidar profissionais na área para vos falar de vários assuntos. Hoje o tema geral é desafios na gestão de equipas e meios e os seus direitos, e o objetivo é transmitirmos informação em todos esses campos. Obrigado mais uma vez a todos. Estamos aqui à espera que as pessoas entrem. Eu pedia, por favor, quem está a assistir, que nos confirmasse que nos estão a ver todos e que o áudio está ok, por favor. Ver se há aqui comentários. Deixem lá. Tens que meter um dos teus vídeos. Se calhar. Assim como o intro a passar, e depois quando a malta começar, tipo, coisa. Já está ok. Deixem-me só confirmar aqui se isto está online. Ruth Martins diz que está tudo ok. Já se ouve. E nós estamos online, sim. Confirma se o som está bom. Estamos online, estamos todos com um bom aspecto. Vocês estão todos com um aspecto formidável. Obrigado. Obrigado, antes de mais, por aceitarem este desafio. Bem, se calhar vamos começando, vamos adiantando algum assunto e as pessoas naturalmente vão entrando e vão acompanhando o live. O live, para todos saibam, vai ficar disponível na página, podem ver posteriormente com mais calma, mas a intenção é que as questões e as situações sejam colocadas agora em direto. Todas as questões que tenham, façam o favor de as colocar nos comentários e através dos comentários nós vamos mostrar a todos os participantes as questões e pedir para que respondam, para que façam, ou dentro daquilo que sabem, atenção, aquilo que conhecimento, todo o minuto está a aparecer uma informação nova e aquilo que as respostas que temos são respostas daquilo que temos conhecimento agora, neste momento, o que pode não ser verdade daqui a algumas horas, mas o objetivo é que consigamos trazer a informação para a população aqui tanto na zona do Barreiro, da Moita, como todas as pessoas que queiram assistir, porque, no fundo, eu acho que a informação hoje é igual em todo o país e em todo o mundo. Bem, se calhar vou começar por quem é que eu tenho aqui no painel: o David Rodrigues, empresário, o Nuno Cavaco, que é presidente da Junta de Freguesia, da União de Junta de Freguesias da Baixa da Banheira e do Val da Amoreira, e o Cabanas Alves, que é advogado. São amigos já de longa data e eu convidei-os para virem falar um pouco das suas áreas profissionais, mas também trazerem informação que possa ser útil a todas as pessoas que estão desse lado. David, obrigado por teres aceito o convite. Se calhar vamos começar por ti. E para quem não te conhece, eu acredito que exista muita gente que te conheça, nomeadamente no nosso ramo, de certeza absoluta. É capaz.
mas quem não conhece vai ficar a conhecer o David, para além de gerir uma empresa que ele já vai falar, ganhou o prémio de inovação no imobiliário. Portanto, se isto não é notável, imagino o que será. Parabéns por isso. David, fala-nos um pouco de ti, da tua empresa, de quantos colaboradores tens neste momento contigo e como é que estás a passar aqui esta fase de estado de emergência. De reclusão. Pronto. Antes de mais, obrigado, Nelson, pelo convite. Nós já nos conhecemos, não faço ideia, há 30 anos, daqui a bocado. Se calhar, por aí. Éramos um bocado mais, éramos um bocado mais novos nessa altura. Menos peso, era isso? Menos peso, era o que ias dizer, não é? Menos peso, foi há 30 quilos atrás que nós nos conhecemos, portanto já vai há algum tempo. Ora, o que é que nós fazemos? Eu aqui há uns anos até comentei isto com o Nelson, porque o Nelson fazia umas fotos e vendia casas. E entretanto, eu na altura falei com ele e perguntei a ele sobre a opinião dele em criar uma empresa que fosse dedicada exclusivamente só a isso. Só a fazer a fotografia de arquitetura. Não sei se te recordas dessa nossa conversa e a questão, e depois o Nelson colocou-me a par de que havia muitos consultores que faziam as fotos e depois havia muitos fotógrafos freelancers e pronto, e por aí fora. Entretanto, em 2018, eu e um colega meu, João Ferreira, criámos uma empresa chamada White Balance, que se dedica exclusivamente a fotografar casas. Basicamente, nós começámos pela fotografia e a empresa foi evoluindo ao longo do tempo. E nós queríamos, acima de tudo, mudar a imagem do mercado imobiliário em Portugal, porque existem poucos Nelson Fabas por aí, e se nós formos à procura de casa em qualquer portal imobiliário ou rede, ou seja, aquilo que for, a maior parte das casas parecem tudo menos convidativas, tendo em conta o tipo de promoção que é feito. Entretanto, a empresa foi crescendo e fazendo assim a história mais curta, nos últimos 2 anos nós chegámos praticamente a 20 pessoas em full time, a trabalhar só a parte da fotografia e vídeo imobiliário. Atualmente temos equipa residente, nós não trabalhamos com freelancers, portanto temos uma equipa de fotografia que está separada da equipa de edição, que desde o início que trabalha a partir de casa. Portanto, esta questão, e pondo já aqui pelo meio, esta questão do Covid, os nossos prazos de entrega não mudaram em nada, porque já trabalhávamos de maneira que nos permitia fazer isso dessa forma. E atualmente nós só não estamos nas Ilhas dos Açores. Significa que o Nelson pode ter uma agregação no Porto, em Coimbra, em Vila Moura, na Moita e no Funchal, e nós no mesmo dia fotografamos ou filmamos em essas áreas todas, e no dia seguinte entregamos. E o nosso prémio, aquele que recebemos o prémio da SIC Notícias e do Expresso, que falaste ainda há pouco, prémio de inovação, foi pelo processo que nós fazemos para o mercado imobiliário, a forma como nós tratamos. Nós começamos pelo mercado de luxo, nós somos os fotógrafos de marcas como a Sotheby's e a Christie's e por aí fora, mas o modelo de negócio que nós apresentamos, o tipo de qualidade que nós entregamos é para todo o mercado. Portanto, já aconteceu no mesmo dia um fotógrafo nosso fotografar uma casa que está no mercado por 70 mil euros no Cacém, que estava para recuperar, saiu dali e foi para uma outra casa que está no mercado por 16 milhões e meio, ou estava nessa data. Portanto, entre os 50 mil euros e os 32 milhões, nós já fotografámos um pouco de tudo. Agora, tendo em conta, e para além de trabalharmos com clientes diretos, somos também produtores para portais imobiliários, portanto temos assim uma quantidade grande temos pouco mais de 650 clientes ativos, registados, portanto já temos assim uma quantidade interessante nos últimos 2 anos. Com esta questão do estado de emergência, o que é que nós fizemos? Tivemos que nos adaptar, como é óbvio. Nós continuamos a trabalhar, porque as recomendações do estado de emergência nos obrigam a não trabalhar. E a forma que fazemos é com cuidados extras. Portanto, os nossos fotógrafos andam todos com os desinfetantes e com as luvas e as máscaras e os protetores de pés e que há para fazer. Só fotografamos casas que estejam vazias ou então que os proprietários não estejam na altura. Pronto. Isto para dizer o quê? Que procurámos adaptar-nos a esta situação toda para que possamos não parar e, acima de tudo, fomos também investindo. Comprámos agora uma série de mais equipamentos para aquelas questões das visitas virtuais e tudo isso. Somos, sem dúvida, uma empresa que está preparada para isso.
eu acho fantástico que a tua empresa trouxe, já tinha há uns tempos atrás, mas hoje mais importante do que nunca, dois serviços que são brutais e agora fazem todo o sentido. As visitas virtuais em 3D, com o 3D mapping dos edifícios, escritórios, whatever, e outro que é o home staging virtual, que é brutal, que hoje em dia faz todo o sentido, porque eventualmente com uma fotografia com alguma qualidade vocês conseguem ainda melhorar. Isso é um trabalho que é fantástico. Pronto, e basicamente aquilo que temos feito é isso. Como é que nos adaptamos? E mesmo só para terminar, e depois agora os próximos, nós sempre tivemos um modelo de gestão em que nos permite aguentar durante os próximos 6 meses praticamente sem fotografar. Okay. E isso porque, pese agora nós tínhamos preços muito baixos em termos de mercado, para que tenham uma ideia, nenhum dos donos da empresa, somos dois, sou eu e o João, ninguém tem carro de empresa, só agora é que temos um escritório, durante 2 anos trabalhámos sempre em coworks e coisas do género, portanto, sempre procurámos criar aquela segurança que normalmente não existe no mundo da fotografia. E isso permite-nos encarar o futuro com alguma expectativa, não sabemos se isto vai durar 1 mês ou 2, mas é bom que seja rápido, porque está nos nossos planos expandir para a Espanha, estava nos nossos planos partir já no próximo trimestre, e depois temos mais 4 países europeus em que nos próximos 2 anos, onde nós queríamos expandir o mesmo negócio que a White Balance tem cá para outros países. Portanto, continuamos a fazer o nosso melhor e a ver os vídeos do Nelson. Portanto, é por aí. Ótimo, agradeço por isso. David, mas isso leva-me aqui com uma pergunta bastante pertinente, que é, a partir do momento que é decretado o estado de emergência, embora tu já tenhas respondido que a empresa está preparada para, mas temos mais de 20 colaboradores, 20 pessoas, 20 funcionários, vá. E quais é que foram as tuas maiores preocupações e de que forma é que tu encaraste toda essa situação? Ora, nós, como é óbvio, e estando no mercado imobiliário, os nossos clientes, por eles, nós continuávamos a fotografar todos os dias 70 casas por dia. Isso era tranquilo. A questão é os proprietários, como é óbvio. Pronto. Claro. Aí o que é que nós fazemos? Nós temos mais serviços para além da fotografia. Da fotografia, ou seja, de ir aos locais diretamente e fotografar. Nós fazemos as questões do home staging digital, como disseste, que é pegar numa foto ou imobilar essa foto, mas nós somos também, como é que se diz, editores para outros fotógrafos. Nós temos, por exemplo, clientes da Holanda, empresas de fotografia que fotografam lá e enviam-nos as fotos para nós editarmos. Portanto, nós continuamos sempre a produzir vários trabalhos. Agora, como é óbvio, o que é que nós fizemos? Nós reduzimos o tempo, como é que se diz, aquela questão dos layoffs, nós não fizemos layoff a ninguém. Aquilo que fizemos, basicamente, foi reduzirmos o tempo de trabalho praticamente a toda a gente continua a trabalhar, e aquilo que acreditamos é que conseguimos compensar nos próximos meses, quando depois o mercado voltar a funcionar, vai toda a gente ter que dar o máximo, como é óbvio, porque nós temos uma vantagem grande na nossa área, pelo menos na área da produção dos mídia, que tem a ver com, imagina, nós estamos aqui no centro de Lisboa, o nosso escritório é mesmo no centro de Lisboa, e depois até se quiseres posso explicar porque é que o nosso escritório não é no Barreiro, sendo do Barreiro. E aqui nesta rua, nós estamos na Rua das Portas de Santo Antão, bem ao pé do Teatro Dona Maria II e do Coliseu, e existem aqui pelo menos 20 pequenos restaurantes aqui, pequenos e outros não tão pequenos, aqui na rua, estão todos fechados, fechou tudo. Só nós é que estamos aqui na rua a trabalhar. Acontece que todos os negócios que estas pessoas não fizerem durante este tempo não vão conseguir recuperar. Ou seja, o Nelson não volta a ir ao restaurante onde ia almoçar todos os dias e pedir 30 pratos do dia porque não almoçou lá durante um mês. A vantagem que nós temos é que os trabalhos que não são feitos agora, logo à partida nós vamos conseguir fazê-los no futuro. Portanto, nós não vendemos casas, nós ajudamos nessa promoção e isso permite-nos a nós ter alguma tranquilidade e, obviamente, que a equipa toda percebeu que a ideia é não perder ninguém, como é óbvio, e estamos todos no mesmo barco. Portanto, vamos procurar fazer dessa maneira. Mas, David, e continuando nessa sequência, o que é certo é que tu trabalhas forneces serviços a outras empresas que com esta paragem provavelmente, se não estiverem tão preparados, vão sofrer. O que é que está, mas a pergunta é mais o que é que está a acontecer a esses clientes, da tua perspectiva, como é que tu vês, o que é que aconteceu a todas essas pessoas que estavam no mercado? Bem, aquilo que nós sentimos uma quebra, como devem imaginar, uma quebra enorme
no número de trabalhos que fazíamos. Certo. E aquilo que nós sentimos é que aqueles nossos clientes, porque no mercado imobiliário é um mercado muito, muito específico em que temos daquelas pessoas que são altamente profissionais e que já estão a trabalhar há algum tempo e têm carteira de clientes. Para esses nós continuamos a trabalhar. Um dos nossos estudos teve que ir fotografar 8 apartamentos seguidos. Portanto, nós continuamos a trabalhar. Aquilo que nós notamos é que aquelas pessoas que estavam no mercado há pouco tempo, que têm menos experiência ou que ainda não têm aquela rede já criada, não têm aquele networking, aquela rede toda criada, esses aí sentiram uma quebra enorme e por isso, de um dia para o outro, deixaram de pedir trabalhos, como é óbvio. Isso nós notamos. Diz. Eu ia te perguntar, isso é transversal então, e achas que é transversal a outros setores, quer dizer, se calhar setores com mais experiência, pessoas que já passaram, têm muitos anos de empresa aberta, de negócios abertos, se calhar estavam mais bem preparados ou não, para este tipo de situação. Isto ter empresas é como tudo. Há quem acha que é um jogo, outros acham que é uma arte. Tem muito a ver com a experiência. E quem já passou por crises anteriores, já percebeu que isto funciona por ciclos, e certo. O mercado imobiliário estava em alta, ninguém estava à espera que isto fechasse de um dia para o outro, e fechou. Agora, quando abrir, as pessoas também não vão, os negócios não voltam todos de um dia para o outro. Aquilo que eu noto é que nós temos clientes, como é óbvio, que estavam preparados, tinham negócios em andamento, que já eram investimentos que eram para ser feitos e continuam a ser feitos. E depois notamos que há aquelas pessoas que, por simplesmente, apanharam um susto e fecharam-se em casa. E ainda bem que o fizeram, atenção, acima de tudo. Mas nós temos conseguido criar aqui um equilíbrio entre a questão da proteção da saúde, e nós temos isso em conta, porque temos 12 fotógrafos na rua, como é óbvio, portanto temos que ter muito cuidado, mas conseguir encontrar esse equilíbrio e as coisas não por simplesmente pararem, porque felizmente temos essa vantagem. Em termos da gestão das equipas, o que é que tu podes, sei lá, partilhar e o que é que achas que medidas podiam ser adotadas por outros empresários para as suas equipas? Qual é a tua opinião sobre isso? Depende muito de empresa para empresa, de caso para caso. Exatamente, isso muda muito. Por exemplo, aquilo que nós notamos agora é que de repente toda a gente faz reuniões online. Não é? Toda a gente agora foi obrigada de um dia para o outro a trabalhar a partir de casa e por aí fora. Existem empresas, como é o caso da nossa e como é o caso de outras também, que isso é um dia como outro qualquer, porque já o faziam. Portanto, há muito essa questão de nós aproveitarmos todas estas novas tecnologias e conseguimos fazer. Agora, aquilo que temos que perceber é que mais cedo ou mais tarde o mercado vai recuperar. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos. E as pessoas que nós temos a trabalhar connosco, ou seja, a WB só consegue fazer o trabalho que está a fazer porque tem uma série de gente a trabalhar cá. E essas pessoas agora estão numa altura em que temos menos trabalho, mas nós acreditamos que quando voltar, essas pessoas vão precisar. Portanto, nós não vamos fazer aquilo de dispensar os fotógrafos todos e os exibidores todos e ficar em serviços mínimos e depois voltar a recrutar e a dar formação a toda a gente. E a gestão das equipas tem muito a ver com isso. E nós temos um hábito, e mesmo para terminar aqui na empresa, que é toda a gente sabe o que se passa. Dentro da empresa, toda a gente sabe até quem é que são os clientes que nos devem dinheiro. Toda a gente sabe quem é que são os clientes, não são os mais importantes, mas são aqueles clientes que nos trazem mais negócio, quais é que são os clientes prioritários. Toda a gente, desde o editor à pessoa que faz a coordenação, aos fotógrafos, pelo menos 3 em 3 meses nós reunimos todos, até aqui reuníamos pessoalmente, e fazíamos o briefing. Por exemplo, nós não temos cartão, não existe sequer um cartão de crédito na empresa, nunca tivemos créditos. Os equipamentos que temos, uma máquina 3D completa, com tripés e isso tudo, é um investimento que anda pela volta dos 4, 5 mil euros. E nós sempre sobrevivemos com base nas nossas vendas. Portanto, a partir do momento que a nossa equipa está por dentro de tudo o que se passa quando o negócio corre bem, toda a gente entende as adaptações que temos de fazer numa altura em que o negócio está menos bem. Um dos erros, que calhar que muitos empresários cometem, isto é, cada um gera as empresas como quer, é não passar esse tipo de informação. Obviamente que existem informações financeiras que não são públicas, por assim dizer. Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam como é que o negócio está a correr no dia-a-dia, para também poderem gerir essa perspectiva que vamos ter em termos de futuro. E é uma das coisas que nós na WB fizemos desde o início, porque a empresa começou comigo e com o João, e passávamos o dia a falar disto tudo,
e quando entrou o primeiro editor continuámos a partilhar com ele. Ok, agora já temos uma equipa um bocado maior, já temos nos dado de vez em quando, mas basicamente é isso, é o máximo de transparência possível, mas não é só agora no tempo da crise, se for sempre, consegue gerir estas situações melhores porque as pessoas entendem. Quando nós estávamos a fotografar, imagina, passas de 50 casas por dia para 5, se calhar vamos ter que fazer aqui algumas adaptações. Mas eu acho que assim as pessoas compreendem melhor as decisões que são tomadas, certo? Sem dúvida. Sim. David, este estado de emergência trouxe-nos uma coisa que tu tocaste nesse assunto e acho que é muito importante, foi a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de reduzirmos ao que é realmente importante em deslocações, a capacidade de gerir todos esses meios com muito menos. Eu acho que isto, para todos os empresários, foi e é uma aprendizagem à força, é verdade, mas é uma grande aprendizagem. E todos os empresários, isto é a minha, que consigam manter as suas estruturas, consigam manter as suas equipas informadas e com algum trabalho, não tanto, mas com algum trabalho, certamente são os empresários que sairão mais fortes, mais adaptados, com uma estrutura preparada para o que aí vem, que vai ser certamente diferente do que era até o dia 2. Concordas com esta opinião? Sim, perfeitamente. Estou completamente de acordo. Muito bem. David, obrigado por teres aceito. Já voltamos a ti. Vou passar ao Nuno. Diz. Nada. Boa tarde, Nuno Cavaco. Como estás? Olha, só estamos a ver o pescoço para cima. O pescoço para cima? Se calhar assim dá mais. Boa tarde, Nuno. Antes de mais... Agora estou a ouvir mal, tenho que... Mas faz a pergunta, não. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o desafio, por estares aqui a falar com o público, a falar para o público, nomeadamente para a população que nos segue e que tu acompanhas mais diretamente todos os dias na rua. Queria perguntar, eu acho que eu já disse, mas tivemos apresentações, o Nuno Cavaco é presidente da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira e Val da Amoreira, que é nada mais, nada menos a freguesia com mais habitantes em todo o concelho da Moita. São cerca de 35 mil habitantes, não estou errado, 35 mil habitantes, parece não, é uma freguesia com uma densidade populacional significativa. Nuno, como é que tu tens estado a encarar esta fase, este momento? Bem, então, boa tarde a todos, aos companheiros de painel e a quem nos está a ouvir, e aproveitar para valorizar esta iniciativa que o Nelson teve para connosco. Eu já aprendi bastante no primeiro conjunto de respostas e espero poder também ajudar aqui, dando o ponto de vista aqui das autarquias. O que é que se tem estado a passar? Ninguém previa que pudesse acontecer uma coisa destas e as autarquias tiveram que se adaptar muito rapidamente, até porque são chamadas a fazer serviços que não faziam antes. Se me permites, só um pequeno enquadramento. Nós temos várias competências e neste momento estamos a fazer trabalho que nem sequer está dado como competência às autarquias. Estamos aqui todos, penso eu, a trabalhar em conjunto com a Segurança Social, com o IPSS, tentando aqui também ajudar a salvar vidas. Há pessoas que estão confinadas, não têm rendimentos, há pessoas que estão isoladas, por terem a doença, que também não têm apoio alimentar, e as juntas de freguesia e as câmaras municipais estão ao lado da Segurança Social e do IPSS a tentar que a desgraça não seja maior e até para que estas pessoas possam ficar em casa. Temos outras preocupações que depois deixaremos. Como é que nos adaptamos? Aqui na Baixa da Banheira e Val da Amoreira nós temos temos 20 e tal trabalhadores. Estamos a trabalhar em espelho até para, se alguém ficar contaminado, para que os serviços não parem. Portanto, metade da equipa fica em casa, a outra metade está a trabalhar. Temos várias restrições no atendimento, fazemos atendimento presencial, mas tem que ser por marcação. E depois, para cada sítio, varia. Por exemplo, no Val da Amoreira temos um posto de correios que funciona e tem umas regras. O atendimento da junta tem outras. Para além do trabalho que temos normal no terreno, que também tem que ser feito de outra forma. Portanto, o desafio é enorme, porque nós
como estamos nesta primeira linha, não é a primeira linha, estamos na segunda linha da frente a tentar dar apoio a estas pessoas que estão a necessitar, o que estamos a notar é que as respostas são muito curtas para as necessidades que já temos. Não sei se vais fazer a pergunta que fizeste a seguir, como é que se motiva as pessoas e como é que se gera as equipas. Se quiseres falar sobre isso. Eu acho que é importante percebermos mesmo como é que nesta fase tu motivas as pessoas e como é que as geras. Isso é um ponto que gostava de perceber. Pois, a mim pareceu-me que era o seguimento lógico desta minha intervenção. E a questão é simples. Nós o que fizemos foi uma reunião com os trabalhadores, lembrámos qual é a nossa missão. A nossa missão é clara, nós somos uma autarquia local, não podemos fechar portas, temos de estar cá para servir as pessoas e, neste espírito de servir as pessoas e estar ao serviço do Estado, abarcar estas novas responsabilidades que não nos foram dadas, mas que nós tivemos que assumir. Todas as pessoas que trabalham aqui reagiram muito bem. Claro que houve aqui também um apressar de tentar tomar contacto com as medidas de prevenção da doença para a nossa parte. Nós contactamos com pessoas que podem estar infectadas. Quando fazemos, e também fazemos alguma distribuição alimentar, as pessoas têm que ter muitos cuidados. E houve aqui um reforçar de formação nessa área, para que as pessoas tivessem alguma segurança. Nos primeiros dias foi complicado, nos outros dias as próprias pessoas passaram a ser os tais agentes de proteção civil e de apoio social, e posso dizer que agora as coisas estão muito mais calmas, já não lidamos com as situações que lidávamos, que para nós tudo era uma tragédia nos primeiros dias, agora já se vai tendo aqui alguma experiência e as pessoas vão ter. Do outro lado, que é a tal gestão da equipa perante a comunidade, que não é pequena, disseste 35 mil habitantes, será mais ou menos, do outro lado é um bocadinho mais difícil. Nós, do outro lado, colaboramos com o tecido empresarial, com a PSP, com as tais entidades que falei, da Segurança Social e das IPSS, e com a população. E a população é complicado, porque nós temos, se calhar, 90% das pessoas a cumprir, temos pessoas que cumprem e que estão muito preocupadas com o futuro, que não sabem o que é que lhes vai acontecer, e também temos que passar aqui uma mensagem política, dizendo que as pessoas para estarem em casa precisam de ter alguma segurança, precisam de acreditar no futuro, e por isso, mais uma vez, acho que a intervenção do meu companheiro painel anterior foi muito importante, porque demonstra que há quem esteja a pensar no futuro e a dar esperança que se podem fazer coisas, até melhorar o que se fazia antes. Mas isto tem que ser passado também para a comunidade para que possa cumprir e estar em segurança. Infelizmente, eu dizia que 90% cumprem, se calhar 10% não cumprem. E esses 10% podem pôr em risco todos os outros e podem, inclusive, pôr em risco não só o Serviço Nacional de Saúde, mas esta capacidade de resposta da rede social, de que as outras fazem parte, as câmaras, as IPSS, a Segurança Social, como eu dizia. Portanto, Nelson, o desafio é este. Nós estamos motivados, sabemos qual é a nossa missão, esperemos é que o que temos para dar chegue durante esta fase. Isto depende muito das pessoas, não tanto da capacidade interna, porque nós já percebemos o que é que temos que fazer. Não ouviste bem? Eu ouvi perfeitamente. Eu gostava de perceber, nós não, para te compreender quem está a assistir, nós não estamos no Facebook, estamos numa plataforma externa a transmitir para o Facebook. Era importante que através dos comentários nos fizessem chegar o feedback, se estão a ouvir, se estão a acompanhar e se está tudo bem. E como compreendem, esta iniciativa é para que sejam colocadas questões ao painel, mas também serve para o painel por questões uns aos outros, se acharem que é pertinente escutar dúvidas que possam ter, eventualmente, ou opiniões sobre determinados assuntos que possam ter sobre o assunto. Nuno, a Baixa da Banheira, eu apenas seguido aquilo que chega a... Estava a dizer, na Baixa da Banheira, especificamente, eu acompanho apenas aquilo que chega às redes sociais e às notícias locais. Numa primeira fase, acho que foi difícil fazer compreender as pessoas. Isto eu também acho porque, maioritariamente, são pessoas com mais idade
de que, ok, têm que ficar em casa, têm que sair o mínimo possível e têm que compreender que se há indicações para se recolherem é porque é importante para todos. Aliás, uma das imagens que circulou foi a Rua 13 cheia de PSP a solicitar isso mesmo às pessoas. Sobre isto, queres tecer algum comentário? Queres fazer novamente algum apelo? Quero, Nelson. Já agora, não é verdade que as pessoas que mais incumprem sejam as pessoas de mais idade. Não foi isso que eu disse, eu calculo que não sei. Não foi isso que eu disse, eu calculo sim. Que deduzi que pudesse ser essa a dificuldade. Não. Há pessoas de mais idade que não cumprem, que não estão muito conscientes, é verdade. No supermercado, na rua, em muitos sítios. Mas também verificamos que há muitos jovens que ainda se encontram em grupos. Na Baixa da Banheira do Val da Moreira, mas um pouco por o país inteiro. E o que eu penso é que os jovens pensam que não lhes chega a eles. Têm mais vitalidade, têm aquela irreverência da juventude. E isso é falso. Já morreram pessoas jovens, inclusive até crianças. Eu posso vos dizer, nós temos algum conhecimento dos casos que existem das duas freguesias e nós temos crianças hospitalizadas. Portanto, isto pode chegar a todos, nós temos que tomar todos os cuidados e temos que tentar passar esta mensagem para a população. E outra mensagem, já agora, é porque as pessoas geralmente gostam de arranjar culpados. E os culpados são os autárquicos, são os políticos, são os governantes, são a PSP, até o padre. E aqui estamos todos no mesmo barco. O que um fizer de mal pode custar e pode arranjar problemas aos outros. Portanto, não há culpados. Eu não, quando estou a dizer que 10% da população não cumpre, não estou a dizer que são os bandidos. Não. Tem que passar a cumprir. Eu acho duas coisas sobre essa questão. Nós temos todos de ter muito cuidado e temos que fazer isto por consciência, não por obrigação. Eu considero que as medidas que estão a ser tomadas, podiam ser outras, agora também não vou discutir, devem estar bem presentes na nossa cabeça, que estão a ser tomadas para que a gente possa ser visto o mais rápido possível. E, apesar de haver uma coisa aqui e outra ali que podia ser feita melhor, a ideia é esta. Nós temos que cumprir para podermos voltar a estarmos juntos, podemos voltar a trabalhar, para que as empresas possam ter as reuniões, possam dar ao mercado, para que isto mexa. Porque se isto não acontecer desta forma e demorar muito mais tempo daquilo que esperávamos, os custos vão ser muito maiores. E vão ser para as autarquias, para as empresas, para as pessoas que estão em casa, porque vão ter mais problemas, e poderá originar aqui um enorme problema económico que já está a ser criado, não é fácil. Mas nesse sentido, Nelson, o que eu quero transmitir é que depende de cada um de nós, mas cada um de nós não contribui só para a solução. Portanto, nós devemos ter estes cuidados e devemos ser portadores da mensagem. Não podemos ignorar. E com outra mensagem ainda, é a altura agora de sermos solidários. É a altura de ligarmos ao amigo, ligarmos ao vizinho e perguntar se precisa de alguma coisa. Também, neste sentido, proteger os idosos. Ligar às pessoas mais idosas, dizer não saia de casa, que eu faço as compras. E também valorizar o nosso tecido económico, os micro e pequenos e médios empresários, e obviamente também alguns dos grandes, mas que estão aqui a fazer um esforço, que estão a ter coisas abertas de takeaway, que têm as farmácias a funcionar, que a própria Associação Nacional de Farmácias tem uma linha que permite que algumas pessoas possam receber medicamentos em casa. Portanto, há toda uma adaptação aqui da comunidade, do tecido económico, do tecido social, do que quiserem, a este problema. E parece-me a mim que nós, em Portugal, nos adaptamos de forma muito razoável. E, portanto, aqueles 10% que não cumprem têm que perceber isto. Porque estes esforços todos têm que dar um resultado. Porque se isto passar o tempo e não der o resultado esperado, as pessoas começam a desesperar e começam a dizer, então, mas vou ficar em casa porquê? Mas tenho a risco a minha empresa porquê? E, portanto, a nossa mensagem tem que ser positiva, mas temos que ser todos um agente transmissor desta mensagem. Vamos cumprir para que isto passe o mais rápido possível. E o mais rápido possível não é amanhã, a gente sabe que vai demorar mais algum tempo. Portanto, eu acho que isto é fundamental e é a parte mais importante. E daí, mais uma vez, valorizar o que foi dito
por a pessoa que me antecedeu, mostrou que há caminhos, que há pessoas que estão a trabalhar, a pensar no futuro, e penso que estes exemplos é que devem ser dados. Isto não vai acabar, vamos continuar e vamos ter que todos nos adaptar e melhorar. E, acima de tudo, sermos melhores pessoas. Que eu acho que também falta. E o sermos melhores pessoas implica que não condenemos agora. Vamos tentar ajudar. Não sei se me fiz entender, Nelson. Claramente, claramente. Nuno, eu acho que sim, que é essa mensagem que tem que ser passada, não só cumprirmos, mas também transmitirmos que é necessário cumprirmos. Estás em um ponto que é importante, que é o próximo. E nós, ao pensarmos no próximo, queria perguntar diretamente daquilo que tu tens conhecimento, quais é que têm sido as maiores preocupações e maiores necessidades neste momento da população? A grande preocupação da população em geral é a questão do emprego e de quem tem pequenas e médias empresas, da manutenção das mesmas. E as pessoas vão para casa, nós temos assistido aqui a coisas terríveis. Mais uma vez vou valorizar o orador que me antecedeu, e é verdade, porque ele diz aqui a gente não vai perder ninguém, tentamos manter as pessoas e temos aqui um planeamento da empresa para manter as pessoas que podemos ter futuro. Mas isto não acontece assim em todo o lado. Há registros, muitos registros de pessoas a serem despedidas e algumas das piores formas. Podemos depois falar disso melhor. E há pessoas que estão em casa e que não sabem como é que pagam as contas da manhã. Isto é problemático. E, portanto, o emprego, a manutenção da empresa é uma preocupação grande de grande parte da população. Outra, que tem poucos rendimentos ou que não está muito bem, é como é que tem apoios. E aqui deixem-me dar uma palavra aos serviços da Segurança Social, que têm sido muito eficazes e muito bons. Alguns estão a ouvir e dirão assim, mas eu tentei ligar para lá e não consegui. Pois, mas imaginem o que é aquela linha durante este período, é complicado. Mas eu acompanho, tem resolvido aqui alguns problemas e tem tido uma capacidade de poder funcionar também enorme. Portanto, para mim são estas as preocupações maiores das pessoas. Depois, há um setor mais curto, mais pequeno, ainda bem, que na minha opinião entrou em parafuso, em pânico. E então pensam que por endurecermos a mensagem ou por haver mais músculo nas forças de segurança, que a coisa se resolve por si. Isso não resolve. Isso mete as pessoas em casa. Mas a gente quer que as pessoas estejam em casa porque depois possamos sair todos e porque possamos todos estar a funcionar. Portanto, é este o estado, o espírito da população. E o que é que eu acho? Que nós temos que aproveitar com estas mensagens para dizer às pessoas, não, nós devemos todos estar a pensar como é que mantemos os empregos, como é que vamos dar apoio àqueles que necessitam e como é que transmitimos um sentimento de segurança e de esperança às pessoas e aos próprios que estão no terreno, que muitas vezes se sentem impotentes. Agora, também acho outra coisa, Nelson. Acho que a comunicação social tem que melhorar um bocadinho. Por exemplo, este exemplo este tipo de exemplo que estamos aqui a fazer, isto é comunicação, podia ser aproveitado por canais televisivos para transmitirem aqui mensagem positiva, para mostrarem empresas que estão a preparar o futuro, e não é isso que vemos. Nós vemos dias inteiros de diretos em lares, parece que estão à procura do pequeno problema para criar ainda mais alarme social e para tirar a esperança das pessoas. E isso não me parece o caminho certo. Portanto, mais uma vez dou-te os parabéns por teres esta iniciativa e por escolheres, as pessoas que estão aqui, de certeza absoluta, escolheste tendo esse objetivo de passar boas mensagens e tentar motivar as pessoas para o melhor. E acho que é isso que nós vamos fazer. Este painel foi escrito nos últimos dias, trocámos algumas impressões. O David disse-me logo, eu estou ok, a minha empresa sempre trabalhou em teletrabalho e vamos continuar a trabalhar e o futuro ainda vai ser melhor. O Cabana, porque me cruzei com um vídeo dele muito interessante e ele está a fazer na página dele, na página pessoal, um trabalho muito interessante que cada vez que sai um assunto que seja pertinente e que tenha a ver com direito, ele vai direito a esse assunto e tem esclarecido, esmiuçado, exatamente cada assunto e por isso mesmo
é que eu convidei nesse sentido, porque o Cabanas hoje vai ter aqui um papel, eu acho que é fundamental no esclarecimento de muitas questões e que eu tenho a certeza até que nós que aqui estamos temos e vamos aproveitar a disponibilidade do Cabanas para nos vir falar desse assunto. Nuno, eu já volto a ti, vou passar aqui ao Cabanas. Temos neste momento 32 pessoas a assistirem Cabanas e muitos estão aqui com várias questões sobre tudo isto que tem sido, as medidas, as exceções às leis, o estado de emergência em si, que eu confesso que a primeira vez que disseram que vamos entrar em estado de emergência, aquilo que eu fiz foi ler o que era o estado de emergência e também fiquei assim, epá, eu não estou preparado para isto. E essa foi a minha reação, porque como todos os outros portugueses nunca estiveram em estado de emergência, aplicando à tabela tudo o que lá estava era um bocado sufocante. Na realidade é um estado de emergência amigo, digo eu, e apenas de consciencialização para que temos que estar em casa aqui com algumas medidas. Mas antes de passarmos a essas medidas, como é que estás a encarar Obrigado por estares aqui primeiro, e depois como é que estás a encarar esta situação toda? Fala-nos um bocadinho também do que é que está a acontecer com os advogados, não é? Porque são também profissionais que precisam tanto dos seus escritórios como dos tribunais, e agora neste momento acredito que sejam um dos serviços mais requisitados em vários sentidos. Como é que tem sido isso e a tua experiência? Olá, Nelson, e olá aos demais companheiros de painel, e parabéns aos três, a ti, não só pelo teu trabalho que vens desenvolvendo, mas também por esta iniciativa que me parece bastante positiva, ao David Rufino por prever futuro e, felizmente, assim que a empresa deu lucro, não ter comprado um Mercedes, é importante, e por isso é que tens pelo menos 6 meses para estar a viver no estado de emergência, e ao Nuno, naturalmente, pelo trabalho social que desenvolve no âmbito da Junta de Freguesia. Portanto, muitos parabéns aos três. Dizer-vos que não sei se vou ser assim tão útil e não quero essa pressão para mim. Espero ajudar no pouco que sei e no pouco que esta diarreia legislativa diária me permite ir conhecendo do que é que aqui se vai passando em termos jurídicos. Mas garantir uma coisa, que é o estado de emergência não é de facto um bicho de 7 cabeças. São medidas que têm de ser tomadas em crise, obviamente, sendo neste caso uma crise epidemiológica. O que é pedido é às pessoas, essencialmente e grosso modo, que fiquem em casa o máximo que puderem. Acho que vivemos um momento histórico em que todos nós, enquanto seres humanos, quisemos mudar a vida de alguém, e esse era o propósito de vida. Pois hoje, para mudar a vida de alguém, é só ficar em casa. É fácil. E por isso, é isso mesmo. Fiquem em casa e estão a mudar a vida dos outros. E o estado de emergência não é mais do que isto. Depois, obviamente, traz todos os problemas relacionados com a economia que tem ter um país fechado, ter um país sem atividade, praticamente sem atividade económica, em inúmeros setores, e isso tudo tem de ser regulado. E traz, acima de tudo, algumas medidas para os 10% que o Nuno falava, e que são os tais que têm menos consciência social do que é que se está a passar e que não se põem só em risco a eles. E é nessa medida que surgem os diplomas do estado de emergência, que vêm prever efetivamente sanções para quem não cumprir. Podemos falar nelas mais à frente, mas basicamente alertar aqui que não é igual a ir para a guerra, não é igual a ir para uma trincheira, não é igual a agarrar numa arma e ter de matar alguém. Tudo cenários que já se passaram ao longo da história da humanidade. Neste momento é fazer uma guerra no conforto do sofá. E acho que é uma guerra a um inimigo que de facto não conhecemos, não o vemos, mas ele está aí. E está a vir, e existe. E como diziam, já não me lembro quem era o político que o dizia, acho que era o senhor Primeiro-Ministro, o vírus não vai sozinho, tem de ir acompanhado. E, portanto, é só não lhe dar o veículo para ele poder ir passando. Quanto aos advogados e como é que está a nossa vida. Neste momento, de facto, é difícil trabalhar em advocacia em 2 vetores. Num, processo de trabalho, dadas as medidas que temos de tomar e que temos de ajudar os nossos clientes a tomarem e a decidirem no âmbito empresarial.
Por outro lado, tudo o que não seja medidas de Covid-19 ou medidas extraordinárias, neste momento, estão praticamente paradas, porque não temos tribunais em funcionamento, estão como se estivéssemos em férias judiciais em agosto, ou seja, apenas os processos urgentes estão em andamento, os outros estão parados. Finanças, temos imensas dificuldades em ser atendidos e nos demais serviços públicos, ou seja, não conseguimos efetivamente resolver muitos dos problemas fora da questão da gestão do Covid. O que nos tem dado muito trabalho tem sido, de facto, gerir o funcionamento das empresas e ajudar a gerir o funcionamento das empresas em cenário de emergência. Isso é que tem sido o grosso do nosso trabalho. No entanto, também sentimos que não são só os postos de trabalho que estão em risco, são de facto os prestadores de serviços que, apesar de serem necessários, também ficam dependentes da disponibilidade financeira dos clientes, em que muitos deles têm o negócio fechado e não estão a faturar. E por isso ter disponibilidade para pagar a um prestador de serviços fica aqui mais difícil. E portanto é tudo... Deixa-me só... Pode ser que ajude, e eu tive que tratar de algumas situações relacionadas com as finanças, e o método mais eficaz que tive neste momento, e fica para os demais, foi por e-mail, para a repartição de finanças, por e-mail, com tudo explicadinho, bem documentado, e eles resolveram a maior parte dos assuntos dessa forma. E foram duas ou três situações meus e foram resolvidos por e-mail. Procurem a finança, o departamento de finanças que querem trabalhar, se mandarem um e-mail com tudo bem explicado, bem documentado, eles vão ser céleres nas respostas, ok? Desculpa lá, foi só um à parte. Tu tocaste num ponto importante, que era o que é o estado de emergência, mas ontem, e a partir de hoje, salvo erro, a partir de hoje da meia-noite, vai-se prolongar o estado de emergência. Nesse sentido, o que é que isto significa? Que medidas é que vêm agora que não existiam e o que é que está agora diferente? Grosso modo, o estado de emergência renovado ontem pelo Presidente da República, depois regulamentado pelo Governo, saiu hoje a regulamentação, e traz essencialmente um aperto das medidas, nomeadamente entre os dias 9 e 13 de abril. Ou seja, entre 9 e 13 de abril, os cidadãos são, de facto, convidados a não sair dos concelhos da área de residência. Não cruzarem concelhos entre si. Ou seja, por exemplo, na junta de freguesia do Nuno, ela é na Moita, mas grande parte dos habitantes fazem a sua vida no Barreiro. Não sei se estou correto ou não. É verdade. Pronto. Esses cidadãos têm a dificuldade de saber, durante este estado de emergência, até o dia 13 de abril, se eu estiver no Barreiro, mas a minha residência fiscal é na Moita, bem, eu estou fora do meu concelho. Também isso, o estado de emergência, a regulamentação do Governo resolve. Vindo dizer que não haverá problema desde que os concelhos tenham continuidade territorial. Ou seja, o cidadão do Val à Moreira que compra o pão em Santo António, vamos imaginar, não terá problema nenhum em continuar a fazê-lo. Ou seja, o sentido é este. Não se afastarem muito da sua residência, mais uma vez. E as forças policiais também são, durante toda a regulamentação, é-lhes pedido, essencialmente, uma matéria preventiva, uma atuação preventiva e informativa, mais do que uma atuação sancionatória. Mas esse é um dos pontos. Outro dos pontos é as deslocações profissionais nesta segunda fase do estado de emergência passam a ter de ser acompanhadas de uma declaração da entidade empregadora como a pessoa está ao serviço. Por exemplo, no caso da empresa do David Rufino, o fotógrafo que sai para ir fotografar a casa tem de levar uma declaração a dizer que está ao serviço daquela empresa e está-se a deslocar para aquele motivo e ir realizar. Portanto, está ao serviço, não anda a passeio. Uma outra coisa que também é importante e que vem essencialmente resolver a questão que o Nuno falava sobre os grupos de jovens que continuam a sair, a polícia neste momento pode mandar dispersar ajuntamentos de pessoas com mais de 5 elementos, a não ser que façam parte do mesmo agregado familiar. Todos os demais, a polícia pode dar ordem para dispersar, bem, em última instância, se houver resistência, obviamente,
atuar e utilizar a força, os mecanismos normais já previstos. Uma outra coisa que traz a regulamentação e que é importante passar às pessoas é o incumprimento destas medidas, seja estar sem motivo justificativo na via pública, seja não levar a declaração e andar a tentar passear, seja fazer uma reunião de grupos de amigos durante a noite ou durante o dia com mais de 5 elementos e resistir às forças policiais, tem como sanção um crime de desobediência, e este crime de desobediência é agravado durante o período de emergência, com penas que vão para 1/3 superiores ao normal durante este estado de emergência, seja no mínimo, seja no máximo da pena. E, portanto, é mesmo para tentarmos todos cumprir o máximo possível, e isto foram as respostas, basicamente, à vivência do primeiro estado de emergência. Ou seja, onde o Estado considerou que havia risco de falha, veio apenas reforçar com este estado de emergência. Com uma nota que é do dia 9 ao dia 13, é exatamente o período que tínhamos como férias da Páscoa, e para tentar que todos nós consigamos perceber que este ano a Páscoa vai ser diferente, para que para o ano, ou para daqui a 2 anos, ela possa ser igual àquilo que temos como a nossa Páscoa e a vivência da nossa Páscoa, com a nossa família, com o folar e com a nossa alimentação. Ok, sim, compreendi perfeitamente. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu acho que é importante agora apelar aqui a todas as pessoas que me estão a ver. Posso colocar? Claro que sim. Agradeço-me. Força, força. Pronto, agradecer mais uma vez também ao Cabanas, foi uma excelente intervenção, e reforçar aquela questão da contiguidade geográfica. E agora, em todo brincadeira, também há muita gente que de alguém que se vai comprar os seus alimentos a pedir preço abaixo da média. Há aqui uma relação de boa vizinhança. E esta questão é colocada pelas pessoas em casa, e eu acho que ele esclareceu muitíssimo bem, e agradecer-lhe por ter-me perguntado. E agora, quando me perguntarem, vou sugerir que vejam o vídeo que tem a explicação aí bem avalizada. Obrigado. Ora, é essa, a dispor, no que for necessário. Tenho aqui uma questão, Cabanas, que na relação daquilo que tu disseste do Vítor Rico, vou pôr aqui online, que eu acho que todos conseguem ver. Eu vou ler a declaração de empresa é obrigatória para sair do concelho para trabalhar, ou quem trabalha no mesmo concelho não é obrigatória a mesma? É sempre obrigatória. Ou seja, à partida temos todos os cidadãos portugueses têm agora, como já tinham no estado de emergência anterior, um dever de limitar as suas saídas à rua, à via pública. Só que, neste momento, é um dever de confinamento também em Portugal. E isso faz o quê? A saída à rua tem de ter um propósito. Ou é muito curta, só para ir passear o cão, conseguir fazer uma atividadezinha física e regressa. Ou seja, a declaração obrigatória, quando se pensa nisto, é pensar, por exemplo, uma deslocação de carro que cruza concelhos. Ainda que trabalhe no mesmo concelho, ao sair todos os dias para o local de trabalho, deve na mesma ter uma declaração da sua entidade empregadora para mostrar, caso a polícia mande parar o Vítor lhe poder mostrar: eu saí de casa hoje porque vou trabalhar e porque a minha entidade empregadora está a contar com a minha prestação de trabalho. E, portanto, sempre que sair a trabalho, leve a declaração, mesmo que seja no mesmo concelho, mesmo que seja na rua ao lado. Permite-me só fazer aqui uma questão e os termos, e reforçar novamente são os termos que essa declaração tem que ter. O que é importante frisar, se faz favor? A declaração basicamente tem de dizer que aquela pessoa se encontra ao serviço da empresa X, vai prestar serviço ou presta serviço, normalmente o horário de trabalho é de X a X, e a assinatura do sócio-gerente e um carimbo da empresa. Basicamente, okay. Não tem grandes formalidades. Muito bem. Cabanas, obrigado mais uma vez por essa justificação. Tenho outra pergunta que pode... o que é isto do layoff? Agora toda a gente fala em layoff para aqui, layoff para ali, layoff para o outro lado, mas na realidade, explicar o que é isto do layoff? O layoff é aquilo exatamente que o David Rufino fez, que foi uma suspensão do trabalho, ou seja, uma suspensão do horário de trabalho.
Eu não sei se quem tira fotografias, estou a dizer que fez, eu não sei se quem tira fotografias se tem contrato de trabalho ou são prestadores de serviços. Sim. Tem contrato de Tem trabalho. O layoff, o que é o layoff? O layoff é a possibilidade que é dada ao empregador de fazer duas coisas possíveis. Vamos imaginar que os trabalhadores normalmente têm 8 horas de trabalho diárias. Nesta situação de crise é permitido ao empregador que diga que aquele trabalhador só trabalha, por exemplo, 6 horas. Porque há 2 que não precisa, porque o negócio está fechado, porque não tem volume de negócios suficiente, qualquer destas razões. E, portanto, diz-lhe, eu não preciso de 8 horas de trabalho tuas, só preciso de 2. Ou de 4, ou de 6. E, portanto, isto é possível fazer. Numa situação fora da emergência, o empregador nunca pode reduzir o trabalho ao seu trabalhador. Porquê? Porque é a obrigação do empregador dar trabalho ao trabalhador contratado. No layoff é-lhe permitido, perante determinadas consequências, determinados pressupostos que tem de cumprir. Uma outra possibilidade é suspender de todo aquela prestação de trabalho. Ou seja, dizer ao trabalhador, eu nem uma hora tua preciso nesta fase, mas posteriormente acredito que venha a voltar a precisar e por isso não há despedimento. Vamos tentar segurar o teu posto de trabalho, embora não haja prestação de serviço. E isto é o layoff. O layoff, a grande questão que me parece que as pessoas se preocupam muito é quanto é que eu vou, o que é que acontece ao meu ordenado dentro do layoff. Sim. E aí responder que são 2/3 da retribuição mínima, da retribuição mensal normal do trabalhador. Ou seja, esclarecendo, as comissões, as ajudas de custo, os subsídios de alimentação entram para efeitos destas contas, que é uma questão que muitas pessoas me têm colocado, é se as comissões entram ou não entram. Entram. E entram porquê? Porque o legislador não quis, no layoff, falar em retribuição mensal mínima garantida. Só, nem a retribuição base. Porque senão teria escrito o trabalhador ganha 2/3 da retribuição base. Incluía todos os demais abonos. Não, disse a retribuição mensal normal do trabalhador. E daqui é que se calcula os 2/3. Se normalmente o trabalhador ganha comissões, pois essas comissões vão entrar para efeitos de cálculo dos 2/3. Depois há aqui para os empregadores a capacidade de serem ajudados pelo Estado ao recorrerem a este layoff e serem pagos 70% do custo daquele trabalhador é pago pelo Estado e 30% é pago pela empresa. Mas o layoff basicamente é isto, é a capacidade do vosso patrão, chamemos-lhe assim, vamos tentar usar uma linguagem simples, de o patrão dizer eu não preciso das 8 horas normais, só preciso de 6 ou só preciso de 4, ou de todo dizer eu não o vou despedir, mas nesta fase em que eu não tenho serviço, eu peço-lhe para ficar em casa e você vai receber 2/3 do que costuma receber normalmente. O que é que deve o trabalhador fazer numa circunstância, ou o que é que pode o trabalhador contar numa circunstância em que o patrão lhe transmite isso? O que é que deve fazer o trabalhador? Ou o que é que pode fazer o trabalhador nesta altura? O trabalhador, nesta altura, não pode fazer rigorosamente nada, até porque aquilo que ouvimos falar agora com o estado de emergência é no layoff simplificado, que não é mais do que antes qualquer empresa para recorrer a layoff primeiro mostrava perante as entidades responsáveis que estava numa situação que lhe permitia o recurso ao layoff e agora é invertido, à partida pode recorrer ao layoff e posteriormente vamos ver se estavam ou não reunidos os pressupostos para se poder recorrer a ele. Portanto, o trabalhador aqui fica um bocadinho refém da decisão do sítio onde trabalha, da empresa onde trabalha, de recorrer ou não ao layoff. Deve cumprir, obviamente, até porque isso vai permitir, grosso modo, que mais facilmente consiga cumprir o seu confinamento e assim não colocar em risco a vida de ninguém. Claro. Então, neste momento, as medidas, o layoff são medidas para as empresas e pode-nos falar em traços gerais das medidas para os particulares, para os empresários em nome individual, porque não são empresas, se calhar dependem apenas só deles
para trabalhar, o que é que acontece com esse e que medidas é que existem? Nelson, desculpa lá, Nelson. Tens uma pergunta no chat relacionada com este tema que o Cabana estava a falar. Do trabalhador, sim. Sim, tem uma senhora que é a Helena Aragão Filipe que diz: para quem trabalha em França e terá que voltar, como é que fazem? Não pode. Pergunta que é, para quem trabalha em França e terá que viajar de volta porque a empresa pediu para que voltasse, a declaração serve para as empresas, para as fronteiras? Mas a questão é, trabalhem em França, mas para uma empresa portuguesa. Eu aqui falta-me esse dado para conseguir responder. Resumimos ao geral. Se trabalhar para uma empresa portuguesa, o que é que acontece? Se a empresa for estrangeira, o que é que acontece? Bem, se trabalhar para uma empresa estrangeira, certamente, eu não sei que medidas é que haverá no estrangeiro em situação de emergência. Portanto, tem a ver com as leis de lá, então. Trabalhando em Portugal e estando deslocada em França, se a empresa a mandar voltar, obviamente essa declaração vai servir. Mais falta saber, naturalmente penso que esteja a falar da situação de uma cidadã portuguesa e, portanto, mesmo que a empresa não a mandasse voltar e quisesse voltar, o Governo neste momento está a tentar ao máximo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que todos os portugueses que queiram voltar possam voltar independentemente das relações laborais. Bem, sim, tenho aqui a indicação que a pessoa em causa, neste caso, trabalha numa empresa portuguesa e foi a empresa que disse que para regressar. Certo. O que é necessário a pessoa fazer neste caso? Neste caso é tentar falar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que é quem está a operar voos exatamente para vir buscar cidadãos portugueses que estejam fora de Portugal. Ou seja, apesar de termos a TAP praticamente sem voar para mais lado nenhum e em layoff, curiosamente, ainda vão ser operados voos de repatriamento de portugueses que estejam fora de Portugal. É uma questão de falar com eles. Com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com as embaixadas. Agora lembrando que pode ser importante. Imagina um serviço que seja necessário executar de alguém que queira ir às ilhas, neste momento é possível? Não percebi, desculpa. Imagina um serviço que seja necessário agora a alguém no continente fazer nas ilhas, neste momento é possível? Transitar entre o continente e as ilhas, neste momento não. Ok. Independentemente... Que eu saiba, não. E que a legislação permita, também não. Agora lá está. Novamente, o estado de emergência tem muito bom senso aqui no meio. E, portanto, acredito que se existirem 2, 3, 4, 5, nem que seja um português que consiga provar, até eu resido em Lisboa, no Porto ou em qualquer outra cidade e estou na Madeira porque estava cá antes do dia 13 de março, foi quando começaram estas medidas, e preciso de voltar para a minha residência, claro. Eu acredito que haverá um voo que o traga. Ok, obrigado. Agradecer também a Elaine pela sua questão. Obrigado por ter levantado essa questão. É sempre importante esclarecer essas questões. Voltamos aos sócios gerentes, não é? Sócios gerentes, exatamente. Sócios gerentes em nome individual. São provavelmente as cabeças dessas empresas. Até porque quer ser um bocadinho e eu provocar ali um bocadinho o Nuno para ver se o Nuno me responde. Que é, agora vamos fazer um bocadinho de política. Que é, essa foi a parte exatamente onde o estado de emergência perdeu todo o bom senso, toda a regulamentação à volta disto, perdeu todo o bom senso e recuperou ideologia política para dentro das medidas. Que é o empresário em nome individual, que até gera trabalho, que até dá postos de emprego, que muitas vezes, em muitas empresas, é patrão de si próprio. Apesar de ser sócio-gerente, está completamente esquecido e sem apoios rigorosamente nenhuns e ainda terá de pagar a sua segurança social. Muitas vezes com o negócio fechado. Nelson, posso? Eu concordo com o que o Cabanas disse. Aliás, acho até que, e há pouco falava nisso, que a situação de exportação, tanto dos pequenos e médios e microempresários, fundamentais para este país, que pode provocar que este Estado não se cumpra. E também como alguns trabalhadores, porque percebe-se perfeitamente
que, ou termos aqui limitações de direitos sindicais, que pode haver isto. E portanto eu concordo com ele. E até vou mais longe. Acho que o dinheiro que não se gastar agora nisto vai-se pagar muito mais caro mais tarde. Portanto, aqui, apesar de nós os dois estarmos em campos opostos, logicamente concordamos perfeitamente. E o que não é estranho. Não é estranho. Também acho outra coisa, não sei se alguma acompanha. Estas medidas podiam ser decretadas num estado de calamidade. Na minha opinião, decretamos o estado de emergência muito cedo. Acho que devemos ter feito um estado de calamidade, como foi decretado em Ovar, para o país, e que, à medida das circunstâncias, podíamos ir decretando mais estados. Porque estas davam com uma questão simples, e que eu pergunto agora, se as coisas piorarem muito, e não vão piorar, porque a gente está a trabalhar para que não piore, vamos decretar o quê? O estado de sítio, e isso já me faz alguma confusão. Mas pronto, eu concordo com tudo o que o Cabanas disse e acompanho esta preocupação. Os pequenos empresários são trabalhadores, ao fim e ao cabo, por conta própria. Não têm este... Em termos, as pessoas trabalham para eles, ou para a família, ou para os outros trabalhadores. E eles têm que ser protegidos, porque são o tecido do país, são eles. São eles. E são grandes criadores da riqueza para este país e pagadores de impostos. Portanto, ele tem toda a razão, não discordo nada dele, nada disso, e acho que devemos todos ter esta preocupação e falar isto. E isto é estranho, a gente, é para as pessoas verem que nem sempre as posições políticas têm que ser diferentes. Na crise estamos juntos, de facto. Na crise estamos juntos. Na política, eu acho que isso é quase senso comum, não é? Efetivamente, não compreendo como é que algo tão importante, não é discutido. A verdade é que para a classe política parece que não foi. Pois é isso. Fez esta legislação, lembrou-se de todos os... Aliás, esta legislação, por exemplo, de hoje, a renovação do estado de emergência, traz uma coisa ainda mais curiosa no que toca aos contratos de trabalho, que é, por exemplo, as empresas agora que despedirem trabalhadores por justa causa, o que é perfeitamente possível de acontecer durante o estado de emergência, vamos ter a ACT não só do estado de emergência, mas no pós-estado de emergência, porque agora provavelmente conseguem-se aguentar. O que é difícil é recuperar depois, voltar aos serviços normais, por vários motivos. Outras pessoas têm capacidade económica eventual para fazer a aquisição de serviços, etc. Eu já vai. Certo, mas o que estava a tentar transmitir era que a legislação lembrou-se de todas as situações. Vou tirar aqui só o som, não incomoda, pronto. Eu estava a tentar dizer era o seguinte: o legislador conseguiu-se lembrar de todas as situações no layoff, enquadrar toda a gente. Inclusive, neste momento, vai um bocadinho mais longe e vem-nos dizer que, mesmo numa situação que é a situação de despedimento crítica, que é num processo disciplinar, em que vamos imaginar um trabalhador que incumpre sistematicamente as ordens do seu empregador, este quer despedi-lo durante o estado de emergência, que ninguém sabe quanto tempo vai durar, mas ao não ter o cumprimento das ordens pretende o despedimento, nós vamos ter a ACT a dizer se havia ou não havia motivos para poder despedir e se o despedimento é regular ou irregular. E até lá, aquele contrato não pode cessar. Por exemplo, ou seja, a proteção para os trabalhadores chega a este ponto. E depois, aqueles que também geram alguns postos de trabalho são totalmente esquecidos pelo legislador, não têm negócio e ainda vão ter que pagar o seu desconto para a Segurança Social. E isto, a mim, é que não me faz sentido. A ti, certamente, a muita gente no país. Isto devia estar a ser, este broadcast devia estar a ser transmitido em direto para todas as televisões nacionais. Este pequeno momento. É um assunto delicado. Eu não domino nada dessas áreas. Sei que como sócio-gerente da minha empresa, terei que aguentar e o resto pouco mais posso fazer quanto a isso.
Mas posso dizer, há uma classe ainda mais desprotegida do que os sócios gerentes e do que os empresários em nome individual, que são os advogados. São os advogados. Puxa lá agora. Descontam por um sistema fora da Segurança Social em que nos disseram que nem nos suspendem o prazo de contribuições da nossa parte. E nós não estamos também a faturar. Está errado, está totalmente errado. E são 243 euros por mês. Bem, há uma classe ainda pior que somos nós. Mas cá estaremos e aguentaremos o nestes momentos em que todos precisamos de algum apoio, de alguma forma, é triste ver-se que quem gera emprego, quem gera trabalho e quem defende todos os direitos desse mesmo trabalho e desse mesmo emprego não está precavida neste estado de emergência e nas leis daí advém. Verdade. Outra coisa que se tem falado muito são nas medidas de apoio às famílias. Eu vou-te pedir para falar daquilo que tu tens conhecimento em 3 pontos, que é no crédito de habitação da primeira habitação, nos arrendamentos, e para já nestes 2 pontos, e a terceira pergunta já lanço, ok? Para falarmos um bocadinho sobre isso. Não, apoio às famílias, desde logo começámos com, ou melhor, ao contrário, créditos bancários e a moratória bancária. O que é que o Governo, é o meu entendimento do que resulta do decreto-lei. Basicamente o que foi feito foi uma moratória, ou seja, foi um estender do crédito, afinal, com as mesmas condições que se tem agora. Ou seja, com uma nuance aqui que pode ser um presente envenenado e é bom que os cidadãos tenham noção disto, que são, por exemplo, taxas Euribor, que podem eventualmente vir a mudar. Ou seja, a minha prestação, como a maioria dos créditos habitacionais de primeira habitação própria permanente, estão indexados à Euribor a 3 ou a 6 meses. Ou seja, apesar do banco me dizer as condições são as mesmas e em vez de ter um crédito a 40 anos, tem um crédito a 40 anos e meio, vamos imaginar, uma moratória de 6 meses, a taxa Euribor naqueles 6 meses é que pode não ser a mesma que é agora. Claro. E aí ver a minha taxa de crédito disparar e poder subir. E, portanto, cuidado que isto pode ser um presente envenenado. O conselho que eu tenho estado a dar a clientes que me ligam é, se puderem segurar as contas e ir pagando, façam-no. Não sigam a hipótese da moratória. Neste momento estamos a acompanhar vários clientes nesse sentido e aquilo que temos sugerido é analisar caso a caso. E caso a caso, porque neste momento, se calhar, renegociar o crédito de habitação é muito mais vantajoso para os clientes do que estarem a interromper o pagamento e daqui a 6 meses retomarem, mas depois não sabem a que custo do dinheiro isso vai ser feito. Depois, rever agora, pode tomar a decisão em consciência se deve ou não pedir ou se vai assumir que daqui para o resto da vida vai ficar a pagar menos por aquilo que é o crédito de habitação dele. Mas pronto, isto é a medida, nós estamos a apoiar as pessoas a tomarem essa decisão com acompanhamento financeiro, ou seja, as pessoas percebam na realidade o impacto que vai ter, como tu dizes, o custo que vai ter sem termos a expectativa daquilo que é o Euribor. Sendo, eu não sou economista, mas a noção que eu tenho é que estas taxas variam de acordo com a gestão de risco dos empréstimos bancários. E esta gestão de risco... Exatamente, mas exatamente, tudo se prevê que existe aqui uma mexida. Ninguém tem a bola de cristal para saber quando e como, mas tudo se prevê que existe uma mexida. Portanto, ter a noção de que, neste momento, se calhar, renegociar boas condições, eventualmente optar por taxas fixas à data, poderá ter uma solução para quem possa reduzir custos e ter a garantia que vai pagar o mesmo para o resto da vida do seu crédito. Mas cada caso é um caso, porque depois o que mexe é, ok, eu tenho dois contribuintes que ficaram em casa com redução dos rendimentos, não sabem o futuro da empresa e isto tem que ser visto caso a caso, situação a situação. Desculpa, mas só no crédito de habitação poderia deixar de dar esta minha opinião. Nuno, queres dizer alguma coisa? Não? Não. Não, isto é perfeito, brincando agora, eu não estou a aprender muito e agradeço
E é bom que as pessoas percebam que a gente, quando há razão nas coisas, que temos que concordar. E queria dizer que esta questão dos advogados me preocupa muito. Estes profissionais que estão desamparados, porque há situações que eu também conheço muito dramáticas. As pessoas têm que comer, têm que pagar contas, também precisamos deles no futuro e, portanto, Claro. devemos todos lutar para que eles tenham o apoio merecido. O apoio que todos os outros também devem ter, mas que eles também têm, que são fundamentais. Portanto, eu concordo. E sobre a parte do crédito à habitação, as explicações foram dadas por vocês dois e acho que estão a fazer muito bem a orientar as pessoas. Portanto, é o que tenho a dizer. Que bem, continuando nas medidas. Continuando nas medidas que foram dadas às famílias, numa segunda fase houve logo, ou melhor, numa primeira fase deste estado de emergência, houve logo a capacidade de os pais justificarem as faltas para estarem com as crianças quando as escolas foram interrompidas e o decorrer normal das aulas, e essas faltas serem justificadas para efeitos junto da empresa onde trabalhavam e não terem daí sanções. O problema colocou-se agora exatamente do dia 9, vai-se colocar exatamente do dia 9 para a frente. Em que do dia 9 para a frente estamos num período onde teoricamente acaba essa justificação, porque as crianças estariam em férias da Páscoa e, portanto, deixamos de ter faltas justificadas por um lado. Mas, por outro lado, não temos uma creche aberta ou um ATL onde os nossos filhos fiquem. E, portanto, tudo isto está a criar a muitas famílias aqui um problema que é, então o apoio foi só até dia 9, na verdade. É verdade. Ainda não temos uma resposta. Outro problema. Digo eu, e agora aproveito já a atalho de foice, que há outro problema que isso gera, que tem, e tu sabes, e eu sei, que é os pagamentos às creches e aos infantários. E tem sido tema de discussão no WhatsApp, tem sido tema de discussão para várias famílias que pagam os infantários, os ATLs, que agora estão em casa com as crianças, são obrigados a estar em casa com as crianças e ao final do mês são obrigados a pagar um serviço, entre aspas, que não está a ser prestado, mas não está a ser prestado porque ao mesmo tempo não é possível prestar. Portanto, há aqui o que é que, já agora à tarde foi-se, e antes de continuar as medidas, o que é que me tens a dizer sobre isto? É uma questão que preocupa toda a gente, obviamente, que tem crianças em idade de irem para a creche e que neste momento não há regulamentação. Eu esperava, muito sinceramente, que nesta renovação do estado de emergência fosse uma das questões que fosse, de facto, regulada, qual era a capacidade e qual era a percentagem das mensalidades que as creches podiam eventualmente cobrar. Isto porquê? Porque sei que algumas mantêm algum serviço online aos clientes, há outras que não prestam serviço rigorosamente nenhum, fechadas estão todas fisicamente, e portanto fica a dúvida de quanto é que podem cobrar, quanto é que não podem. No entanto, há uma coisa que eu sei e que é passível e que a lei responde e que a lei dá e que me parece argumentável nesta fase de estado de emergência. Existe um artigo mágico que os advogados muitas vezes gostam de utilizar e, diria eu, 70% das vezes não têm razão para usar, mas que agora têm, e é uma magia, que é exatamente o artigo 437 do Código Civil, que vem dizer uma coisa tão simples quanto isto, que é qualquer contrato tem por base os condicionalismos em que ele foi formalizado. Se houver uma alteração anormal das circunstâncias, é passível de o contrato ser alterado e a contraprestação também. Vamos trocar isto por miúdos. Eu celebrei com a creche um contrato nos termos do qual eles recebiam os meus filhos todos os dias, periodizados durante o ano. Houve aqui uma alteração anormal das circunstâncias, que foi entrarmos em estado de emergência. E esta alteração faz com que a creche não possa prestar o serviço da forma que estava contratualizado. Eu não lhe posso pedir uma indenização, mas a não prestação do serviço também implica uma alteração da minha contraprestação. E qual era a minha contraprestação? Era o pagamento da renda. E, portanto, se um não é prestado na maneira que estava definido, porque houve uma alteração anormal das circunstâncias, essa alteração anormal das circunstâncias também se tem de repercutir naqueles que pagam essa renda.
E, portanto, eu acho, ou essa mensalidade, eu acho que os pais devem conseguir comunicar com as creches onde têm os filhos e dizer-lhes, meus senhores, não é praticável, não é justo e não está conforme à lei que um serviço prestado de maneira diferente daquele que eu contratualizei me seja cobrado na mesma forma e no mesmo valor. E no teu entender, o que é que seria justo, e eu compreendo que seja mera opinião, depende de serviço para serviço, o que é que achas que os pais neste momento possam interagir com as creches e perguntar e pedir? Nelson, esta já é uma resposta que de direito tem muito pouco, tem mais enquanto cidadão. E, basicamente, no meu grupo de amigos, posso dizer que existem pessoas que estão a pagar os 100% e nada fizeram, e tenho pessoas a quem estão a querer cobrar 90%, e eu, muito sinceramente, acho que a creche não pode ter custos de 90%, tanto só a trabalhar virtualmente. Ou seja, se eu só descer 10%, 10% está na alimentação, 10% estará nas próprias instalações da creche que não são desgastadas. Parece uma fatia muito reduzida de redução. Por exemplo, 10% do valor da mensalidade. Eu diria que as creches têm de perceber que, se calhar, ou prestam algum serviço e, prestando algum serviço, quantificar quanto é que ele tem em custos e dividir esses custos com o cliente. E isso parece-me relativamente justo. Ou, caso contrário, se não estão a prestar serviço nenhum, de facto, vão ter que perceber que não podem cobrar. Não faz sentido que o cobrem. Eu posso dizer que eu, como advogado, aos meus clientes de avença, não lhes cobrei este mês por sentir que não lhes ia prestar o serviço, pois não ia ter nem tribunais, nem ia ter nem as finanças, nem registro predial, não ia ter nada disso aberto, com capacidade para me receber, para ir lá e para fazer. Obviamente teria os e-mails, obviamente teria essas fases de comunicação, mas é tudo muito mais prolongado no tempo. E nesse sentido, o advogado, então, não faz sentido que cobre, porque não vou resolver o problema nesta fase. Acho que as creches têm de ser solidárias também com isso. E perceber que este momento serem solidários com os clientes. Mas, mais uma vez, isto de direito não tem nada. É uma opinião não temos pessoal não temos aqui lei nenhuma, não temos regulamentação, não temos nada. Cada casa está a fazer o que entende. São 3 aspectos, pelo menos já detectámos e falámos neste live, de assuntos que deviam ser legislados e que não estão a ser. Ok? Em termos gerais, acho que okay, falta falarmos só do arrendamento, que para o meu público e as pessoas que seguem muitas vezes questões sobre isso, que apoios é que existem, o que é que acontece? No arrendamento. Nuno Cavaco, estou a ligar e só estás a ver a cabeça. Só para. Nuno Cavaco. Estou a ouvir, estou. Estou a ligar e o telefone está a sair, só estamos a ver a cabeça. O telefone está a tocar. Já se calou. Dizer, íamos falar dos arrendamentos e... No arrendamento estamos à espera também, mais uma vez, de legislação para esta fase, já mais na vertente da compensação aqui entre duas forças, que são arrendatário, senhorio. Certo. E há uma lei que está na Assembleia da República e estamos a aguardar por ela para perceber como é que se vai contrabalançar isto. Porquê? Porque desde o dia 13 de março se encontra indisponível qualquer processo de despejo com fundamento em falta de pagamento de rendas ou, no caso dos arrendamentos comerciais, por abandono do locado, por não estar lá a ser exercida uma atividade comercial. Isto porquê? Porque elas foram impedidas de ser exercidas por via da declaração de estado de emergência. E, portanto, neste momento não é possível despejar ninguém. Não é possível fazer cessar um contrato de arrendamento com fundamento em falta de pagamento de rendas. Okay. E é importante que as pessoas tenham esta noção. Mas mesmo que a pessoa não justifique a perca de rendimentos, não tem que justificar nada? Mesmo que a pessoa não justifique a perca de rendimentos. Neste momento, a cessação de contratos de arrendamento não é possível por falta de pagamento de rendas. Isso resulta, desde logo,
da primeira legislação, que é o Decreto-Lei 1A de 2020, no artigo 8º, e depois na 2A de 2020, no artigo 10º, vem falar especificamente para o arrendamento comercial. Ok, para o arrendamento comercial. Sim, ou seja, o arrendamento comercial também que fique com 3 rendas em dívida também não pode ser retomado, ser cessado o contrato de arrendamento. Ok. As regras são as mesmas. O que está em discussão na Assembleia da República e que entrou uma proposta do Governo é exatamente para equilibrar isto, o pensamento é o seguinte: e pós-corona, e pós-epidemia, e pós-estado de emergência, quanto tempo até recuperar as rendas que agora ficaram em dívida? Okay. Ou seja, se eu entendi, imagina uma situação em que um cliente é arrendatário e proprietário ao mesmo tempo, sendo que é proprietário de uma habitação secundária que está arrendada e vive num arrendamento. Certo. Não é? Isto acontece a mas mesmo muita gente. Nesse caso, ele não vai receber nem de um lado nem sair do outro. Mas, pois... Certo? Certíssimo. Tenho aqui uma questão que gostava de colocar do Rogério Santos, vou pôr aqui online, ver se... Ok. Sobre a questão do empréstimo à habitação, moratória até 6 meses contempla o não pagamento por inteiro, ou seja, o não pagamento do capital de juros, comissões e imposto de selo, ou só o capital, deixando os 3 itens de fora? Depende do contrato feito com o banco. Aí entra uma parte que é contratual com o banco, mas o que a lei diz com clareza é que essa moratória é de 6 meses sobre as condições atuais do crédito. Ok. Elas quais forem. Agora vamos imaginar, há muitos créditos à habitação que têm aquilo que os bancos chamam o cross-selling, que é um seguro de vida associado, por exemplo. E o seguro de vida tem que ser pago? O seguro de vida vai ter que ser pago porque não é crédito à habitação. A questão aqui e é o imposto de selo e as comissões bancárias, se têm ou não que ser pagas. Eu julgo que, de acordo com a informação que tenho, é que sim. Eu também acho que sim. Ou seja, a única coisa é... Não é 100%, mas é sim as comissões, o imposto de selo, seguros, tudo o que não tenha a ver com a prestação do crédito de habitação, e entenda-se crédito de habitação que é para a habitação e não os multi-opções, porque isso depois é outra questão, porque o multi-opções não é para a habitação própria permanente, e a habitação é para outros... própria. Portanto, há que haver, mas por isso mesmo é que eu digo que cada caso tem que ser analisado, cada caso. Mas completando só aqui a pergunta, era se os bancos, porque não aparece a pergunta toda aqui aquilo que é visível, é se os bancos têm que adotar o mesmo comportamento e uns podem exigir e os outros não podem exigir. Não, o que foi dado, o que foi dito e o que está legislado foi concedida uma moratória de 6 meses e é o cliente que a pede, se assim o entender. Certo, mas a questão é se todos os bancos são obrigados a aceitar o pedido de moratória. Sim. Sendo ele pedido, claro que sim. Claro. Não pode usar. Agora, o que é que essa moratória inclui, como já vimos aqui, é que pode diferenciar consoante o tipo de crédito que eu tenho. Que a pessoa tenha, exatamente. Há uma coisa que se fala que é nos créditos de habitação, mas julgo que não se falam nos leasings, que o fim é a habitação e não é crédito à habitação. Nem os ALDs, os alugueres de longa duração, não são contemplados, mas muita gente contratou para fim de habitação esses ALDs e esses leasings com os bancos. E aí, nesta fase, o julgo também não está contemplado não. Que eu tenha conhecimento. Lei, exatamente. Eu tenha conhecimento, não, mas salvo melhor opinião, penso que não. Bem, pessoal, estamos aqui quase com 1h30 de live show, acho que já falámos sobre muitos assuntos, vou deixar só aqui alguns minutos para ver se há alguma pergunta de alguém que me está a seguir, se alguém quiser deixar algumas questões, façam um favor. David, tens alguma questão que queiras colocar que possa ser pertinente para todos? Logo à partida não, eu acho que tenho estado a ouvir e a tirar apontamentos. Mas logo à partida acho que está tudo mais ou menos esclarecido, da minha parte, pelo menos. Acho que temos aqui vários assuntos importantes para todos, para a sociedade
em geral. Lembrei-me de ti ontem, estava aqui a pensar, confessava a pensar em algumas ações, mas lembrei-me de ti por causa dos nossos tempos de kickboxing e queria deixar esta mensagem, já vais perceber porquê, que é, nós durante um combate chega a um determinado ponto e o nosso cansaço é tanto que a tendência é baixarmos a guarda. E este momento é o momento em que estamos a atingir este ponto de cansaço e é o momento de não devemos baixar a guarda. Devemos nos manter seguros porque as pancadas podem vir a qualquer momento. E por isso é que eu lembrei de ti, acho que faz todo o sentido esta analogia de um combate com aquilo que estamos a viver agora. Não é a altura de baixar a guarda, é a altura de continuarmos rijos, cumprirmos a nossa segurança, mantermos seguros. E lembrei-me de ti e só por esta questão. Ok, só pegando aí nisso, se alguém baixar a guarda 2 semanas depois disto ter começado, vai ter uns tempos difíceis pela frente, porque isto vai demorar meses. Exato. Okay? Quem já estiver cansado, quem já estiver a pensar em desistir ou quem já estiver a reclamar, essa pessoa vai ser interessante viver com ela na mesma casa. Porque isto não vai. O país fechou de um dia para o outro, mas para voltar a abrir vai demorar meses. Verdade. Mas sim. A mensagem é esta, não é? A gente tem que estar do princípio ao fim, que guarda prontos para seja para o que for. Era nesse sentido. Sim, eu percebi, Nelson, eu percebi perfeitamente. Por mais cansados que nós estejamos, é muito cedo para baixar os braços, é só isto. Sem dúvida. A questão das pessoas, Nuno, Cabanas, não sei se querem acrescentar mais alguma informação, algum detalhe, algo que não tenha escapado aqui nas perguntas. Eu só quero agradecer este trabalho e agradecer aos companheiros aqui desta participação, porque aprendi muito com eles. Acho que a nos também aprendeu qualquer coisa, até porque houve perguntas que tiveram respostas, portanto, acho que estás de parabéns, Nelson, e foi muito bom participar convosco nesta sessão. Obrigado. Cabanas, queres acrescentar alguma coisa? Queria mais uma vez deixar os parabéns a todos vocês, não só pelo que dei no início, mas por se terem disponibilizado a estar aqui, também, principalmente a ti, Nelson, pela iniciativa. E a título de despedida, queria só dizer uma coisa tão simples quanto esta, que é: a economia reinventa-se, a vida humana não. Este é o tempo da vida, depois a economia vamos ter tempo para pôr para cima. Demais. Okay. Obrigado a todos mais uma vez. Próxima sexta-feira, 17 horas, marcamos encontro novamente aqui na página com outro live show. Vou trazer novos convidados. O painel não está fechado ainda, mas certamente será tão interessante quanto foi hoje. Obrigado de coração. Aprendi imenso com vocês todos. Tomei conhecimento de coisas que não fazia mesmo não tinha mesmo a noção, e partilhámos aqui, acho que para toda a gente que nos está a seguir e a acompanhar, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conhecimento e esclarecimento, que acima de tudo é aquilo que se pretende com este programa. Obrigado a todos, um grande abraço, até à próxima sexta-feira, espero-vos em saúde e em segurança com todas as vossas famílias, está bem? Obrigado a todos. Não precisam de